Boa noite amigos, sejam todos bem-vindos. Boa noite Sueli, boa noite Leninha, gratidão pela presença de vocês. Estamos hoje numa quarta-feira, véspera de feriado, véspera do dia de Nossa Senhora Aparecida, véspera do Dia das Crianças. No dia 11 de outubro de 2023, estamos aqui para mais um estudo do livro Nos Albores da Imortalidade, a vida de Jerônimo Mendonça no plano espiritual. Helena, boa noite. Débora, Clara, boa noite. Sejam todas bem-vindas. Gratidão pela presença de vocês. Enquanto vocês vão chegando, cumprimentar o nosso querido Ari, que já está conosco também. E nós vamos agora então mandar os aviõezinhos rapidamente. Nós temos um capítulo aí para conversarmos. Nossa, mudou. Que coisa doida, mudou o Instagram aqui desse jeito aqui. Mas vamos em frente. E acabamos de chegar agora há pouco do Centro Espírita a Caminho da Luz, que a nossa querida Neuza participa, e lá estivemos fazendo uma palestra sobre o passe. E interessante o aspecto dessa questão da palestra, porque embora começamos a falar sobre o passe, em determinado momento ela acabou, a palestra, pegando um outro rumo que eu achei muito interessante. E eu já tive essa experiência uma vez, que quando você às vezes faz uma palestra, prepara uma palestra sobre um determinado tema, e num determinado momento da palestra ela dá uma ela tangencia um pouco, né? Claro, não totalmente fora do tema, porque aí também a gente estaria sendo irresponsável com o público, mas num determinado momento ela dá uma virada, né? Sai um pouco do assunto principal, mas certamente é importante. E eu falo isso para vocês porque uma vez estava fazendo uma palestra e a palestra começou a sair para um rumo dentro do aspecto do espiritismo, mas um pouco diferente, né, daquilo que estávamos programado. Sandra, boa noite, seja bem-vinda. E aí eu estava fluindo bem, eu percebia que o pessoal estava todo interessado, né? Aí eu falei, nossa, eu estou fora do tema. Coisa da espiritualidade, exatamente, Débora. Estou fora do tema. Aí eu falei, comecei a puxar, conforme eu puxei a palestra para o tema central e principal, 5 minutos depois eu já não tinha mais assunto. É muito interessante isso, muito interessante. Então a gente faz a nossa parte, fazemos a preparação e depois, né, obviamente, a gente deixa um pouco a cargo da espiritualidade, né, que é a espiritualidade que comanda, a gente é somente instrumento. Mas foi muito bom, muito gratificante a gente fazer uma palestra presencial também, além das que nós fazemos virtuais. E essa troca é muito boa, né? Porque você tem um público ali no dia a dia, na presença, essa troca amorosa muito gratificante. Chegou o nosso samurai espírita, o nosso querido Gleison, e aproveitando a presença do Gleison, vamos já deixar novamente o convite, que o Gleison convida a todos nós, aqueles que assim puderem, 22 horas de amanhã, dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, vibração pela paz do planeta. Então, convido a vocês, em nome do Gleison, para que estejam às 22 horas vibrando pela paz do planeta. E será pelo perfil Samurai_Espírita. Tá bom? Vamos aqui fixar o comentário e darmos sequência como a gente faz normalmente. Eu estou com algumas ideias, né? Trabalhar aí algumas pessoas para fazer lives. E se der certo, dia 26 teremos uma live especial, que é uma quinta-feira. Não é dia habitual de nossas palestras, nossas lives, desculpa. Mas estamos com uma
com a ideia de trazer uma pessoa para conversar, para que vocês possam conhecer esta pessoa. Não vou falar se é homem ou mulher por enquanto, manter um pouco de suspense. Boa noite, Regina, seja bem-vinda. Manter um pouco de suspense, que é bom, e aí a gente vai trazer esta pessoa no dia 26 de outubro, a última quinta-feira deste mês. E se tudo fluir bem, tudo der certo, esta pessoa vai estar fazendo live às quintas-feiras, às 22 horas. Então vai ser muito legal, né? Não sou iluminado. Ó, só para você falar, olha só então, hein? Dani Pedraza, boa noite, seja bem-vindo. Ó, aqui, ó, que brilhe a vossa luz. Olha aqui a minha gambiarra de iluminação, viu? Dani, querida, boa noite, seja bem-vinda. Então é assim que a gente faz, né? Nós não uso o ring light, uso uma luz de emergência que eu acho que ela fica melhor, dá menos reflexo. Estamos assim, nesse sentido, estou iluminado sim, mas pela luz natural. Então, entendi, você seria um ser iluminado, tá? Agora que caiu a ficha aqui. Mas vamos lá, né? 5 minutos já se passaram, meu Deus, 6 minutos. Então vamos comentar um pouco a respeito do capítulo 14, tá? Deixa eu desligar o som. O Instagram está te vigiando, ele avalia seus comentários antes de publicar. Será que é porque você falou aquilo lá? Solange, boa noite, está dizendo que está sem áudio. Não, eu estou ouvindo aqui, Solange. Então, gente, coloca para Solange, por gentileza, quando está sem áudio, para que ela saia e entre novamente, tá? Que normalmente, às vezes, resolve o problema. Boa noite, Isa Lima. Quanto tempo? Seja bem-vinda. Então, Leninha, cuidado, né? Coloque então para Solange, por gentileza, quando está travando o áudio ou travando o som, que a gente sempre recomenda que a pessoa saia da live e entre novamente, tá bom? Então, o capítulo 14 que nós vimos na semana passada é Novos Caminhos. Era um capítulo relativamente curto e é aquele capítulo que o Jerônimo teve a oportunidade de ir até o Chico Xavier, né, isso que é o dia anterior, onde ele conheceu a mãe do Chico, a Maria João de Deus. Nesse capítulo aqui, Novos Caminhos, o fato mais importante é que Jerônimo já estava recuperado, já não estava utilizando mais a bengala, que era o último recurso de apoio que ele estava usando, né? E por conta disso, ele já estava melhor, já estava mais recuperado e estava ajudando, né? Estava ajudando por vibrações para aqueles irmãos lá das câmaras que estavam recolhidos. E nessas vibrações chegou o momento que, nessas vibrações que ele estava fazendo, veio o momento que a irmã Sheila veio até ele dizendo que ela ia ter que se afastar. A irmã Sheila, que esteve durante muito tempo acompanhando o Jerônimo Mendonça encarnado e no pós-desencarne, ela veio comunicar a ele que tinha que se fazer a outros serviços confiados pelo Dr. Bezerra de Menezes, que ela seguiria para outras esferas, para cuidar de outras atividades. Se despediu do Jerônimo e nesse momento também o Zenório, que era o médico ali da região, veio dizer que os recursos terapêuticos do Jerônimo já estavam todos equacionados, ele já havia se recuperado, isso depois de 1 ano que ele passou na colônia de Eurípides Barçanufo. Olha, gente, levou 1 ano desde que ele chegou na colônia de Eurípides Barçanufo, porque antes ele foi lá na floresta da Baviera, na região ali perto, naquela torre, perto de Ituiutaba, torre espiritual, né, naquele momento espiritual. E ele teria então no dia seguinte uma reunião quando ele ia encontrar alguns amigos queridos que ele ia encontrar, e ele coloca assim: os momentos de alegria na espiritualidade também são comemorados, sendo o grande sustentáculo da amizade.
receberíamos naquele encontro de almas as novas diretrizes para caminho, encerrando esta primeira fase. Então, que aconteceu que ele ia ter uma outra oportunidade de trabalho. E aí nós vamos começar então, neste momento, o capítulo 15, intitulado Novos Horizontes. Então, aqueles daqui para frente, se alguém chegar, eu tenho pessoal que chegou e siga meus bons-mi. Bem-vindo, bem-vinda. Então agora nós vamos fazer a leitura e quem chegar agora a gente vai pedir um pouco de licença, mas ele não vai conseguir cumprimentar porque vamos estar lendo. Capítulo 15 do livro Nos Albores da Imortalidade, a vida de Jerônimo Mendonça no plano espiritual, intitulado Novos Horizontes. Certamente sentiríamos saudades de Indra, Zenório e Sheila, entre outros amigos que passaram a ser familiares. Foram eles que nos abrigaram ao chegarmos à pátria espiritual em momentos valorosos frente à reabilitação. Concluiríamos a estadia com uma reunião diferente e festiva. Seria a despedida desse ano importante, durante o qual tanto aprendemos. E, igualmente, um até logo dos irmãos que reencontramos. Revendo nossos passos, percebemos que a oração junto aos sofredores nos enchia de força a cada dia. De outras vezes, voltamos ao querido Chico Xavier, equilibrando o íntimo. E naquela noite reencontraríamos amigos que nos indicariam possibilidades de sublimação. Foi assim que adentramos o nobre salão em pequena comitiva para encontros e reencontros que nos marcariam definitivamente os próximos passos. Impactou-nos a vibração de paz. Jamais supomos encontrar arquitetura tão bela, construída para exaltar o Criador. Tudo inspirava agradecimento. Logo à chegada, antes de que nos dispuséssemos a abraçar os amigos, espalhados pelo imenso salão, Indra deu-nos a coordenada da noite. Há tempo para conversar com todos. Sinta-se à vontade. Entre os que cativou em sua peregrinação. Logo, nossa querida Sheila o conduzirá até a frente. Ficará junto ao Sr. Caibar Chútil, que nos visita esta noite, a fim de trazer os informes sobre seu destino. Após, sob a proteção do alto, finalizaremos com prece de nosso querido Eurípides Barçanufo. Ele estará conosco somente nos momentos finais, devido à extensa gama de trabalhos assumidos. Estávamos emocionados, mas confiantes. Sentíamos aquele ambiente em festa. Como se tudo fosse destinado aos nossos irmãos da enfermaria. Era certo que nos sentíamos bem mais à vontade junto a eles. Assim, olhando para os presentes, percebemos diferenciações em vibrações. Alguns grupos eram formados objetivando interesses de trabalho. Os irmãos se uniam por afinidade a fim de tecerem projetos aproveitando a oportunidade. Aproximamo-nos instintivamente daqueles aos quais conhecêramos. A alegria era imensa ao rever familiares que há muito haviam partido. Depois, abraçamos os que conosco partilharam a seara espírita, as necessidades materiais precárias da existência e os que nos encorajaram a perseverar. Revimos o caro professor Paulo dos Santos, Edelweiss Teixeira,
Areno e Jerônimo Tibúrcio, os amigos que não nos abandonavam. Também estavam lá o velho Mirá, amigo simples e profundamente sábio, e Gabriel das Rocha Galdino. Também a querida pioneira do espiritismo em Ituiutaba, Emília da Fonseca, chamada Dona Milota, e seu paizinho João de Deus da Fonseca. Juntavam-se a outros companheiros das primeiras lides da cidade, como Jerônimo Martins de Andrade, Machadinho e muitos outros trabalhadores comprometidos com a causa de Eurípides Barçanufo. Entre abraços e diálogos, fomos nos reconhecendo junto a eles, compreendendo-nos como o espírito imortal e livre do corpo transitório, mudando a perspectiva ante a nova especialidade. Em todos os olhares o mesmo sentimento afetuoso. Contudo, ao circular entre os grupos, percebemos que cada qual mantinha lutas diferenciadas e que os caminhos eram individuais sem serem individualistas. Um pouco mais adiante, após abrandar a saudade de muitos, saudou-nos a querida Zezé Fratari e o senhor Fernando Alexandre, abraçando-nos como pais. Conduziram-nos ao seio daqueles com os quais comungavam mais intimamente. De certa forma, todos retiraram pequenina parte de seu tempo ocupado para estarem em uníssono ofertando as luzes da amizade. Os dois acolheram-nos junto aos outros espíritos de escola, trabalhadores em colônias mais avançadas e que há muito luziam nossos lares e instituições com anônimo auxílio. Suas posições humílimas, marcadas pelos sorrisos largos e os abraços ternos, indicavam-nos o caminho da felicidade quando nos dispusermos a dar mais um passo em direção ao Cristo. Enfim, compreendíamos a realidade em que o amor da lei é universal. Embora os grupos fossem distintos, estavam com todos eles aqueles amigos que vinham saudar-nos e que ainda enfrentavam dores e problemas, aproveitavam para conversar com os que poderiam angariar recursos. Aproveitavam o momento meritório para pedidos e intercessões. Abraçamos a todos, mesmo os que passavam rapidamente pelo recinto, devido a outros compromissos, e percebemos que havia um anexo montado, uma câmara onde os irmãos assentados mantinham vibração capaz de auxiliar o transporte de amigos vindos de outros planos mais avançados. Seria assim que Eurípides Barçanufo se faria presente mais tarde. Terminamos assim o capítulo 15. Denise, boa noite. Adriana, boa noite você também. Gente, vi que vocês colocaram que estava dando uma travada, né? Mas eu estava acompanhando aqui, não vi travar, mas não sei, às vezes não é a nossa internet, porque eu estou acompanhando pela outra. A Sueli perguntou: Zezé Fratari teria sido algum parente do Nicola? É um parente bem distante do Nicola, por exemplo, uma tia-avó do Nicola, salvo engano. Eu não cheguei a pegar essa informação, mas eu sei que ela é uma parente bem distante do Nicola e vai ter um papel preponderante no trabalho junto às crianças do plano espiritual. Tá? Isso eu posso antecipar um pouquinho para vocês. Mas dia 2 de novembro, o Nicola Fratari vai estar aqui. Isso ele, se você puder, me lembre mais próximo. Vai estar em Araraquara, tá? Não vai estar aqui conosco. O Nicola vai estar conosco no encerramento desse projeto para o ano que vem. Assim nós combinamos já. E esses novos horizontes, o que nós podemos falar? É um relato que o Jerônimo vai fazendo quando ele se despedindo, né, do Indra, de Sheila e do Zenório, que estiveram muito tempo com ele. Num determinado momento, ele é encaminhado. Boa noite, Dani. Jesus te abençoe. Bom feriado para você. Amanhã é um bom dia para você fazer uma poesia, Dani. Faz uma poesia extra amanhã.
uma poesia em homenagem a Nossa Senhora. E então, aquela situação que ele saiu do lugar que ele estava, que ele ia ser encaminhado, e ele foi para um grande salão, um salão maravilhoso, que fala que lembrava muito homenagens ao Criador, a Deus. E ele começou a encontrar pessoas queridas, que ele já tinha conhecido também aqui no plano espiritual, e pessoas que ele conheceu enquanto encarnado, com esses nomes todos que ele trouxe. São pessoas que vivenciaram aqui, por exemplo, deixa eu até falar da Zezé Fratari, aproveitando que a Sueli falou, ele coloca aqui, olha, Maria José Fratari Araújo, nasceu em 1924 e faleceu, desencarnou em 1962. Nasceu em Ituiutaba, Minas Gerais, professora, trabalhadora espírita e oradora, junto à Sociedade de Senhoras, idealizou e iniciou a construção do orfanato Lar da Criança. Faleceu em 12 de outubro, no Dia da Criança. Nossa, gente, olha, me arrepiei agora. Gente, que coisa fantástica, fiquei impressionado. Fiquei impressionado mesmo, gente, porque olha só, até brinquei com a Dani, faz uma poesia amanhã, né? Abre uma live, Bom Dia com Poesia, e dia das Crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida, né? E Zezé Fratari, olha só que coincidência, né? Não existe coincidência, eu falo para vocês, né? Repetindo, né? Maria José Fratari Araújo, nasceu em 1924, desencarnou em 1962, nasceu em Ituiutaba, Minas Gerais, professora, trabalhadora espírita e oradora, junto à Sociedade de Senhoras, idealizou e iniciou a construção do orfanato Lar da Criança. Faleceu em 12 de outubro, no Dia da Criança. Gente, que coisa impressionante. Olha, sinceramente, eu também, viu, Débora? Fiquei... esse fato que te chamou a sua atenção, Sueli, eu falei, eu não vou ficar lendo os nomes, porque tem muitas pessoas aqui que estão explicando de cada um deles, né? Por exemplo, o seu Gabriel da Rocha Galdino, que desencarnou em 1984, nasceu em Ituiutaba, foi médium e trabalhador espírita. Salvo engano, o senhor Gabriel, que atendeu o Jerônimo naquele momento que ele frequentava a igreja presbiteriana. Boa noite, Silvia, seja bem-vinda. E o pastor falou que a avó dele não tinha salvação porque ela não havia ser batizada. E o senhor Gabriel da Rocha Galdino, salvo engano, foi o que acolheu o Jerônimo e deu orientações para ele do plano espiritual, que na verdade como é que funciona. E nesse capítulo aqui, Novos Horizontes, uma coisa que chama atenção é que haviam vários grupos reunidos, né? Vários grupos de pessoas, cada um com as suas particularidades, com seus problemas, com as suas dificuldades inerentes a cada um, né? E o que chama a atenção para nós é que apesar desses grupos estarem ali, eles tinham cada um estava mais próximo das suas atividades, dos seus trabalhos, mas eles trabalhavam todos pelo mesmo ideal. Não eram individualizados, mas não individualistas. Isso eu achei interessante, talvez foi essa frase que ele chegou a colocar. E eles todos trabalhadores, inclusive trabalhadores do período em que Jerônimo estava encarnado, eles sentiam muitas vibrações positivas desses irmãos que o Nicola relata, quer dizer, que o Nicola não, né? Que na verdade o Jerônimo relata nesse livro aqui, né? O seu Mirá aqui é uma coisa que o Nicola também traz como referência para nós. Espírita e amigo do qual Jerônimo Mendonça dedicou uma mensagem em um de seus livros. Eu lembro o Velho Mirá. Salvo engano, acho que é Novos Casos de Jerônimo Mendonça, o livro do Nicola. Então tem uma série de pessoas que estiveram encarnados à época de Jerônimo e que no plano espiritual continuavam auxiliando as causas
espíritas, os trabalhos assistenciais, e quando foram para o plano, quando Jerônimo foi no plano espiritual, nesse salão, que ele ia ser encaminhado para novas atividades, um novo trabalho, o Jerônimo ia ser encaminhado a ele, e eles iriam receber depois, né, no final, que a prece de encerramento pelo Eurípides Barçanufo. E dá a entender aqui, tá? Dá a entender aqui que Caibar veio, né, convidar Jerônimo para trabalhos aonde a Dani Lima vai participar conosco, em Alvorada Nova. Já estou dando spoiler do capítulo 17, que não na próxima quarta-feira, mas na última quarta-feira do mês, dia 25, Dani Lima vai estar conosco comentando o capítulo 17, que é o Alvorada Nova, tá? E que mais que nós podíamos falar desse capítulo aqui? O que a gente percebe de especial são essas pessoas que vieram recepcionar o Jerônimo, às vezes outros com alguns afazeres, mas chegaram num determinado momento, deram uma passadinha, cumprimentaram. Pessoas que tinham ligação com o Jerônimo enquanto encarnado e também no plano espiritual. Achei muito interessante essa observação. Quer ver? Ele fala assim, que ele estava emocionado, mas confiante. Sentíamos aquele ambiente em festa, como se tudo fosse destinado aos nossos irmãos da enfermaria. E tem uma situação que ele coloca, né, que foi uma coisa muito interessante também, que ele fala assim, aqui no final. Embora os grupos fossem distintos, estavam um com todos, quer dizer, grupos distintos, mas uns com os outros, estavam todos, boa noite, Jane, seja bem-vinda. Uns com os outros estavam irmanados nessa reunião, né? Ele fala assim, aqueles amigos que vinham saudar-nos e que ainda enfrentavam dores e problemas, aproveitavam para conversar com que poderiam angariar recursos. Então vinham alguns amigos, vejam, a pessoa está no plano espiritual e não significa que todo mundo já está solto, leve, sem mais problemas. Não, mesmo com problema, eles vinham ali saudar o Jerônimo e aproveitar para angariar recursos junto àqueles espíritos mais evoluídos. E a Débora dizendo, todos em sintonia com Jerônimo, nada é por acaso. Exatamente, Débora, exatamente. E aqui ele fala assim, abraçamos a todos, mesmo os que passavam rapidamente pelo recinto, devido a outros compromissos. Então as pessoas já estavam trabalhando no plano espiritual, mas o Jerônimo estava ali, sendo encaminhado para novas atividades. Então as pessoas vinham até ele, se despediram, Jerônimo, viemos aqui e tal, mas dar um abraço, mas desejamos boa sorte, coisa do tipo, né? Isso eu que estou falando. E ele vai, agora nós temos que seguir, né, nossos trabalhos aqui no plano espiritual, mas as pessoas se davam ao luxo de ir lá cumprimentar. E eu achei interessante também aqui no final, que ele fala assim, abraçamos a todos, isso é que ele falou, né? E ele falou assim, percebemos que havia um anexo montado, uma câmara onde irmãos assentados mantinham vibração capaz de auxiliar o transporte de amigos vindo de planos mais avançados. Seria assim que Eurípides Barçanufo se faria presente mais tarde. Então havia do lado uma câmara e tinha vários espíritos em vibração, né, auxiliando, né, fazendo mentalizações, vibrações positivas, para que pudesse auxiliar o transporte de Eurípides Barçanufo, que está num plano mais elevado do que esse que o Jerônimo estava ali momentaneamente. Então, mais ou menos é essa a história, né, desse capítulo Novos Horizontes, que estão se abrindo, né, os novos horizontes se abrindo para o Jerônimo em prol de um trabalho. E vai ter uma história, gente, que eu falo para vocês, ela é
intrincada, difícil da gente começar a compreender. No começo é difícil, mas no final a gente vai ver que tudo se encaixa. O Jerônimo vai estar fazendo um trabalho junto à espiritualidade e vocês vão ver que as coisas depois acabam se encaixando. Bom, na semana seguinte, na semana que vem, capítulo 16, intitulado Espiritismo. Vou dar uma dica para vocês, Ele faz menção à história da princesa e do jardineiro. Quem não conhece a história da princesa e do jardineiro, que a Clara esteve comigo, inclusive, fazendo a primeira live sobre as palestras de Jerônimo Mendonça, a história da princesa e o jardineiro está lá no nosso canal do YouTube, Jerônimo Mendonça Palestras, a primeira delas, chamada Intimidade Espírita. Vejam que história maravilhosa. Os primeiros 15 minutos, que era um LP, foi gravado em LP, depois a gente passou para uma cassete, depois para MP3 e MP4, e essa história, essa palestra intitulada Intimidade Espírita, tem uma referência maravilhosa, 15 minutos de palestra do Jerônimo. Você vira o disco, não vai precisar virar o disco, porque aqui é sequencial. Lá no nosso canal do YouTube está lá, você vai lá e escute a história da princesa e do jardineiro, os 15 minutos finais. Gente, é fantástico, recomendo a vocês, aproveite aí que vamos ter um feriado, amanhã é dia que você às vezes não tem tantas atividades, e aí eu recomendo então que vocês, aqueles que puderem, escutem a história da princesa e do jardineiro, muito linda, maravilhosa, e o Jerônimo Mendonça faz referência a ela no próximo capítulo desse livro, o capítulo 16, intitulado Espiritismo. Bom, vamos então aos recados. Para quem não está sabendo, a nossa querida amiga Daniele Lima mudou a sua live, agora ela está fazendo as lives às terças-feiras, às 21 horas. Dani Lima, então, não está mais fazendo as lives à sexta-feira às 22, mas sim às terças-feiras às 21 horas, tá? E amanhã, em especial, teremos uma live pelo perfil do Samurai _ Espírita, Vibrações de Paz para o Planeta. Momento importante de nós vibrarmos pela paz mundial, pelos nossos irmãos que estão sofrendo os horrores da guerra, e vibrarmos positivamente, fazermos uma emanação. Se você não tiver tempo, não tiver condição de estar ao vivo aqui com o Gleison na sua live, deu 22 horas, entre em sintonia, às vezes você está fazendo outra coisa, faça uma pausa, se recolha 5 minutos, faça uma vibração pelo planeta amanhã, 22 horas. E já deixo de antemão um pré-convite a vocês, que no dia 26 de outubro vou trazer uma pessoa, não vou definir ainda se eu vou declinar o nome dessa pessoa por enquanto, ainda tenho que fazer um bate-papo prévio com essa pessoa, mas essa pessoa vai estar conosco no dia 26 de outubro, uma quinta-feira, última quinta-feira do mês, e se tudo der certo, ela vai estar assumindo o horário das 22 horas das quintas-feiras. Aí teremos nós, segunda, terça e quarta, esta pessoa na quinta, sexta-feira ficou um hiato, sábado vem ou Somos Espíritas, Carlos e Natália, e domingo, 22 horas, a Flavinha, amiga espírita. Então, fica já o suspense para vocês. Não falei para ninguém, ninguém sabe ainda, só a pessoa está sabendo, e a gente vai devagarinho chegar lá, tá bom? Essa pessoa tem um perfil no Instagram, mas ela nunca fez lives assim, então eu vou ter que dar fazer uma orientação assim, como que funciona, para que vocês possam também recebê-la muito bem. Gente, vamos então fazer as nossas vibrações. Convido a todos, aqueles que assim se sentirem confortáveis, para que possamos, unidos num só pensamento, num só coração, levar ao alto as nossas vibrações. Assim, convido a você, querida amiga, querido amigo,
Se assim sentir confortável para fechar suavemente seus olhos, tomar uma inspiração profunda, e conforme vai relaxando, vai soltando lentamente o ar, deixe-se envolver pelos acordes suaves desta melodia e dirige o seu pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, aos bondosos amigos espirituais, rogando que eles possam estar ao nosso lado, nos protegendo, amparando e abençoando, que possam visitar os lares daquelas pessoas que estão doentes, solitárias, passando dificuldades do corpo, do espírito. Que o nosso Mestre Jesus visite esses lares, que possa derramar bênçãos de luzes em todos os habitantes destas residências, envolvendo também as nossas casas, os nossos familiares queridos. Que o nosso Mestre possa visitar os desamparados das sortes, que perambulam pelas ruas sem um teto, ou estão encontros recolhidos nas prisões, ou abandonados em asilos, orfanatos. Enfim, Mestre, onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, que a sua mão ampare esses corações queridos. E também na condição de governador espiritual do nosso orbe, rogamos que possa levar a paz, o amor, a fraternidade entre os povos, em especial os nossos irmãos de Israel, da faixa de Gaza, os nossos irmãos que também na Ucrânia, na África, onde houver dissidência, onde houver uma lágrima, que a paz de Jesus se faça morada nesses corações. Rogamos ainda a equipe médica espiritual que possa abençoar as águas aqui colocadas, derramando sobre elas o remédio, o lenitivo e o bálsamo de acordo com a necessidade de cada um de nós. E somos gratos, Mestre, pela oportunidade de aqui estarmos. Somos gratos a Jerônimo Mendonça, que nos trouxe relatos da sua vida no plano espiritual, que sirva de lenitivo e direcionamento para cada um de nós. E assim, em homenagem à Mãe Santíssima, Mãe do nosso Mestre Jesus, dizemos: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós e por toda a humanidade, agora e por todo sempre. Que assim seja. Amigos queridos, desejo um feliz Dia das Crianças para todas as crianças, que ainda somos crianças do ponto de vista espiritual, e também para as crianças pequenas, como Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais. Que também é mãe de nosso Mestre Jesus, Nossa Senhora, em especial aqui no Brasil, Nossa Senhora Aparecida, possa nos proteger, amparar a todos. E eu desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês, excelente feriado e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, gente!